Análise de inconstitucionalidade da reforma previdenciária. Arthur Passos Elror, Barbara Tami Narazaki, Bruna Schweitzer Medina e Marco Aurélio Serral Júnior. 1. Os limites ao poder de reforma na Constituição brasileira e sua relevância para o cenário político e econômico. A primeira reflexão importante para compreender os limites de poder de reforma constitucional no direito brasileiro é entender o contexto da Constituinte e de que forma ele influenciou na morfologia da Constituição de 1988. A promulgação da CR ocorreu após mais de 20 anos de ditadura militar, um longo período de abusos políticos e violações de direitos humanos, em que as constituições traziam listas de direitos poucas vezes levados a sério e no qual as demandas políticas populares dos mais diversos grupos eram emudecidas, censuradas e ignoradas. Isso acabou por gerar, dentre outros fenômenos, acúmulo de demandas não atendidas por diversos grupos, bem como 2. Tremenda insegurança e desconfiança em relação aos poderes políticos. Conrado Rubiner Mendes afirma que, considerando todos os períodos de eleição presidencial desde 1988, não houve um só partido que não tenha incluído em sua plataforma política propostas de modificação constitucional. É possível estender o raciocínio até o presente momento. É inegável que a modificação constitucional permanece sempre em pauta durante os grandes debates políticos. Assim sendo, os limites ao poder de reforma sempre serão argumentos relevantes para debater a viabilidade jurídica ou não dessas propostas. Os números corroboram com esta conclusão, basta verificar que em pouco mais de 30 anos de CR, foram 99 emendas constitucionais aprovadas, número bastante alto, tendo em vista o direito comparado. Em suma, o tema dos limites ao poder de reforma é mais central para o contexto jurídico e político brasileiro do que é para a maioria dos demais países. Cabe, então, definir quais são estes limites ao poder de reforma constitucional. A classificação tradicional de José Afonso da Silva, seguida quase que unanimemente pela doutrina, fala em limites formais, 2, limites temporais, 3, limites circunstanciais e 4, limites materiais. Ainda que seja importante compreender as distinções dentre esses limites, essa classificação possui pouca utilidade para o aprofundamento do debate pretendido, motivo pelo qual passa-se por ela de forma panorâmica. Limites formais são aqueles correspondentes ao estrito cumprimento do devido processo de promulgação de uma emenda constitucional. Segundo o art. 60, segunda e segundo e terceiro da CR, será formalmente constitucional a emenda cuja proposta adveio de um dos legitimados para propositura de no mínimo 1/3 dos membros de uma das casas do Congresso Nacional, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, e cuja aprovação tenha se dado em 2 turnos em cada uma das casas legislativas federais por 3/5 do total de votos, promulgada por decreto legislativo. Limites temporais, segundo José Afonso da Silva, não se aplicam ao direito brasileiro, vez que o poder reformador não se submete a qualquer limitação de tempo ou esgotamento, salvo o poder revisor, constante no ADCT, que já se esgotou após o prazo de 5 anos.
Limites circunstanciais são aqueles relativos a momentos específicos da vida pública brasileira em que não seria possível emendar a Constituição, visando resguardar a estabilidade do texto constitucional em face de momentos de excepcionalidade. Segundo o art. 60, 1 graus da CR, a Constituição não sofrerá modificações em tempo de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Limites materiais, por fim, dizem respeito a quais conteúdos da Constituição não podem ser modificados, ou melhor, quais matérias da Constituição uma emenda constitucional não pode sequer tender a abolir. Estariam protegidas como intangíveis, portanto, segundo o art. 60, 4 graus e incisos, a forma federativa, o voto, direto secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. O que importa, para essa análise, são os limites materiais, que são o que chamamos de cláusulas pétreas. A principal controvérsia, sobre a qual ainda recaem inúmeras dúvidas na doutrina e na jurisprudência, diz respeito ao seu alcance, considerando que as palavras da Constituição possuem sentido semântico aberto. Para definir, portanto, quais os limites ao poder de reforma, é fundamental tentar definir qual o alcance destes limites materiais. O primeiro debate diz respeito à existência ou não de cláusulas pétreas implícitas. Autores que advogam em favor da existência delas defendem que cláusulas pétreas explícitas seriam os limites previstos expressamente nos incisos do 4 graus do art. 60 da CR, já citados anteriormente. Já as cláusulas pétreas implícitas seriam aquelas cuja imutabilidade poderia ser extraída de forma lógica a partir da análise do texto constitucional. Segundo Nelson de Souza Sampaio, em resumo, seriam limites materiais implícitos ao poder de reforma, e, à titularidade do poder constituinte originário, ou seja, não se pode mudar por meio de emenda quem foi responsável pelo estabelecimento da ordem constitucional. 2. A titularidade do poder constituinte reformador, isto é, não se pode mudar por emenda quem são os entes e órgãos responsáveis pela própria feitura de emendas, e, 3. O próprio processo de emenda constitucional, não se pode utilizar do próprio procedimento de promulgação de emenda para editá-lo, tornando mais simples o processo de edição de futuras emendas. Virgílio Afonso da Silva, por sua vez, estabelece que os limites materiais implícitos diriam precisamente a reforma do próprio art. 60 da CR. Ressalte-se ainda que corrente minoritária defende a possibilidade de existência de cláusulas pétreas implícitas além daquelas ligadas precisamente à modificação do próprio rol de cláusulas intangíveis. Essa, porém, será citada em momento oportuno, quando da análise dos direitos fundamentais inatingíveis por reforma constitucional. Autores que são contrários à existência dos limites implícitos, tais como Manuel Gonçalves Ferreira Filho, argumentam que a Constituição já teria trazido expressamente todas aquelas cláusulas não passíveis de modificação, sendo que, observando-se a experiência comparada a exemplo da Constituição alemã, quando o próprio artigo responsável por trazer regras de modificação é imodificável, ele geralmente consta de forma explícita entre as cláusulas pétreas. No entanto, conforme estabelecem Canotilho e Moreira, certos limites decorrem da própria lógica e, portanto, são anteriores ao próprio exercício legislativo/constituinte. Existem coisas que sequer precisam ser ditas, portanto.
Parece lógica a existência de cláusulas pétreas implícitas, eis que não haveria sentido algum em estabelecer limites ao poder de reforma se os próprios limites pudessem ser modificados. Perder-se-ia completamente o caráter protetivo da estabilidade constitucional. O segundo debate que se propõe acerca do alcance das cláusulas pétreas diz respeito ao termo tendente a abolir, visando desvendar quais emendas são proibidas por tendência a abolir cláusulas pétreas. A doutrina majoritariamente entende que o termo do 4 graus do art. 60 da CR visa proibir emendas que tenha qualquer tendência à abolição de cláusula intangível. Ou seja, não seriam inconstitucionais apenas emendas que, por exemplo, abolissem de uma vez por todos o princípio federativo, art. 60, 4 graus, quarta da CR, seriam também inconstitucionais emendas que enfraquecessem o pacto federativo, ou mesmo que gerassem um desequilíbrio federativo inaceitável por meio de mudanças nas competências tributárias. Isto porque restringir um princípio é caminhar no sentido da abolição, o que não é permitido pelo comando expresso tendente a abolir. Há, no entanto, entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. Segundo esta visão, só estariam proibidas emendas que suprimissem do texto constitucional as cláusulas pétreas, ou seja, só seriam vedadas emendas que levassem à efetiva abolição das cláusulas intangíveis. Portanto, eventual reforma constitucional poderia, por exemplo, sem qualquer inconstitucionalidade, enfraquecer a separação dos poderes. Inaceitável, porém, esse entendimento. O comando tendente a abolir pode permitir a ampliação de uma cláusula pétrea, também a modificação de seu conteúdo sem supressão, mas nunca um enfraquecimento. Enfraquecer tende à abolição, e vai claramente no sentido inverso do que prioriza a Constituição. As cláusulas pétreas servem para preservar o núcleo da CR para que não se deforme aquilo que há de mais importante no sistema constitucional. Nesse sentido, mesmo uma modificação em artigo que, embora não possua relação direta com cláusula pétrea, diz respeito aos seus efeitos, pode acabar tendendo à abolição, caso gere indiretamente um enfraquecimento, pesa a alteração nas competências tributárias, conforme acima referido. Feitos esses dois esclarecimentos gerais, o escopo dos limites materiais, explícitos e implícitos, relativos ao 4 graus do art. 60 da CR parece bastante claro e de aplicabilidade viável, ao menos em relação aos incisos I, segunda e terceira, cujo conteúdo semântico é de clara definição à forma federativa, o voto e a separação dos poderes, respectivamente. O mesmo não pode se dizer em relação ao inciso 4º do referido artigo, que estabelece como cláusula pétrea os direitos e garantias individuais. Para compreender a abrangência e a aplicabilidade desse inciso, faz-se necessária a introdução de dois outros debates, e, definir quais direitos estão englobados pelo referido inciso, vez que a expressão direitos e garantias individuais é consideravelmente vaga, de tal sorte que a definição de seu conteúdo não se realiza por mera subsunção, além de, 2. Definir qual a aplicabilidade do termo tendente a abolir no escopo desses direitos, debatendo inclusive a aplicação do princípio de vedação de retrocesso social aos direitos fundamentais. 2. Abrangência e alcance dos limites materiais ao poder de reforma em relação aos direitos fundamentais.
De maneira simplificada, os dois debates ainda pendentes acerca da definição dos limites ao poder de reforma se resumem à definição da abrangência e do alcance do inciso 4º do 4 graus do art. 60 da CR. Na maioria das vezes, são esses os temas verdadeiramente sensíveis em discussões reais acerca da inconstitucionalidade em emendas constitucionais. Não apenas pelo fato de o Constituinte ter dado ao referido inciso um texto demasiadamente vago, o que permite as mais diversas interpretações, sendo as principais abordadas nesse momento, mas também pelo fato de que os direitos fundamentais representam valores de imensa importância social, estando sempre no cerne do debate acerca das políticas públicas, das políticas econômicas, das políticas identitárias e da vida civil como um todo. Para definir-se reformas no sistema previdenciário que reduzam valores de benefícios são ou não inconstitucionais, é necessário verificar, por exemplo, se o direito fundamental à previdência pode ser considerado cláusula pétrea, abrangência, bem como caso seja a cláusula entrincheirada se a diminuição do valor de benefícios tende ou não a abolir esse direito, alcance. A primeira corrente é composta por autores que advogam por uma interpretação literal restritiva do inciso 4º do 4 graus do art. 60 da CR. Desta forma, estes teóricos defendem que a Constituição, ao se referir aos direitos e garantias individuais, fez questão de excluir parte dos direitos fundamentais do rol de cláusulas pétreas, reservando esse status apenas àqueles propriamente individuais. Uma das subcorrentes da ideia de interpretação literal restritiva é aquela que inclui como fundamentais apenas os direitos constantes no art. 5º da CR, pois estes seriam os direitos individuais, no sentido de direitos de defesa ou direitos fundamentais de primeira geração. Outras visões que seguem esse paradigma de interpretação literal incluem entre as cláusulas pétreas todos os direitos que possuem caráter individual, ou seja, condizentes com a noção de direitos de primeira geração, sendo eles integrantes ou não do art. 5º. Nessa visão, estariam incluídos direitos equiparados aos de liberdade, ou seja, que representam vedações de influência do Estado, mesmo que fora do art. 5º, a exemplo do direito de greve, o de livre associação, os direitos políticos e os direitos de nacionalidade. Dentro dessa linha interpretativa de que seriam fundamentais apenas os direitos individuais propriamente ditos, há quem defenda ainda que nem todos os direitos do art. 5º são cláusulas pétreas. Considerando que o capítulo I do título 2º da CR se refere a direitos e deveres individuais e coletivos, só seriam intangíveis dentre estes, os individuais. Existem, ainda, as correntes que visam uma interpretação sistemática. A ideia, portanto, é não buscar extrair o sentido do texto pela sua mera literalidade ou semântica, mas sim extrair o sentido da norma interpretando o texto dentro de seu contexto. Assim sendo, a melhor forma de compreender o que são direitos e garantias individuais é interpretando o inciso 4º do 4 graus do art. 60 da CR e conjugando-o com toda a base principiológica da Constituição. A segunda grande corrente acerca da abrangência no referido inciso e primeira das duas correntes sistemáticas, portanto, é a que visa uma interpretação sistemática moderada acerca do seu conteúdo. Em linhas gerais, essa linha se utiliza das teorias da democracia e da justiça, como a de John Rawls, John Hart Ely e Habermas, para defender que devem ser intangíveis tão somente as cláusulas que consistam em condições para o exercício da democracia e para a continuidade do regime constitucional.
O método, portanto, para encontrar estas cláusulas, é aplicar estes preceitos jusfilosóficos a todo o sistema da Constituição em análise. A escolha do termo moderado advém de uma constante preocupação dessa corrente em evitar o exacerbamento das cláusulas pétreas, tendo em vista precisamente os impactos negativos que isso poderia trazer em termos de engessamento da ordem constitucional, de governo dos mortos sobre os vivos, ou seja, governo do presente com base em valores dos antepassados, e sobretudo de retirada de importantes espaços para a deliberação democrática acerca das políticas públicas, planos econômicos e etc. Na prática, como se verá, a corrente moderada apresenta de fato um rol maior de cláusulas pétreas em relação às correntes restritivas, bem como um rol menor do que as correntes amplas. Neste sentido, Oscar Vilhena Vieira representa uma corrente sistemática moderada por defender com base em escritos de Eli e Hollas que a melhor interpretação do termo direitos e garantias individuais é aquela que inclui somente os direitos fundamentais ligados à garantia do procedimento democrático. Desta forma, só seria razoável que cláusulas pétreas vedassem mudanças que atingissem as condições que garantem um procedimento democrático razoável, ou seja, as cláusulas intangíveis só protegeriam as regras do jogo e as condições para que estas regras fossem válidas. Os demais direitos fundamentais não relacionados a essa finalidade não são cláusulas pétreas, e, portanto, podem ser objeto de tomada de decisões por meio de um procedimento democrático exercido por seres humanos iguais e livres. Assim, Vieira inclui como cláusulas pétreas os direitos fundamentais essenciais à proteção da dignidade humana, os direitos e garantias que assegurem a autonomia privada, os direitos que assegurem o Estado de Direito, os direitos políticos, os direitos de ordem econômica e social e os direitos sociais básicos, subsistência, educação, habitação, saúde e trabalho. A terceira corrente, segunda dentre as sistemáticas e a adotada para a presente análise, visa uma interpretação sistemática amplíssima do inciso 4º do 4 graus do art. 60 da CR. Essa corrente se pauta pela adoção do conceito de núcleo fundamental, muito calcado na teoria da Carl-Schmitt, a partir do qual a Constituição, independentemente de prever ou não expressamente cláusulas pétreas, não pode ver modificado o seu núcleo fundamental, sob pena de desfiguração e extinção daquela carta. Desta forma, cláusulas pétreas seriam aquelas ligadas ao núcleo fundamental da Constituição, sendo protegidos em igual grau os limites, e, implícitos, aqui utilizados em um sentido diferente daquele apresentado no capítulo anterior, abrangendo não somente a vedação à reforma do próprio art. 60, como também a República e o presidencialismo, decisões relativas ao plebiscito de 1993, e todos os dispositivos do título I da CR, arts 1º ao 4º, que trata dos princípios fundamentais, ainda que muitos deles já sejam protegidos de forma expressa, e, 2, explícitos, relativos aos limites presentes no art. 60, 4 graus da CR. Ingo W. Sarlet, representante desta corrente, entende pela inclusão de todos os direitos do título 2º da CR, arts 5º ao 17, acrescidos de outros dotados de fundamentalidade material e nuclearidade, por força da cláusula de abertura do art. 5º, 2 graus da Constituição. A referida abrangência se baseia, primeiramente, na interpretação de que, levando em consideração a multifuncionalidade dos direitos fundamentais,
todos os direitos fundamentais presentes no título 2º da CR, sejam eles sociais, políticos, de nacionalidade, etc., são em alguma medida individuais, se encaixando, portanto, na previsão do inciso 4º que se refere a direitos e garantias individuais. Mesmo o direito ao meio ambiente, por exemplo, sendo um direito fundamental transindividual, possui um caráter individual, vez que cada cidadão terá o direito a acessá-lo e reivindicá-lo em juízo em caso de violação. O mesmo pode-se falar em relação aos direitos sociais à educação, transporte, etc. Ademais, segundo Sarlet, a Constituição não faz distinção de importância entre os diversos direitos fundamentais previstos no título 2º e fora dele. Não há, portanto, prevalência dos individuais sobre os coletivos ou qualquer outra discriminação desse tipo, de tal sorte que, se a CR petrifica os direitos fundamentais, deve petrificar todos eles. O que se pode notar a partir dessa teoria é uma redução da importância das cláusulas pétreas explícitas como elemento vital para determinar o campo do intangível. Isso porque, segundo Sarlet, direitos sociais ou mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana, que são limites explícitos segundo o critério supra-exarado, seriam cláusulas pétreas com igual força ainda que não integrassem a abrangência do inciso 4º do 4 graus do art. 60 da CR. Esses se configurariam como limites implícitos, eis que estão no núcleo fundamental da Constituição. As cláusulas pétreas explícitas do art. 60, 4 graus serviriam, portanto, apenas para tirarem do campo de incerteza a intangibilidade de certos direitos, deixando claro que estes não podem ser objeto de deliberação. Cabe ressaltar, como fazenda Ingo W. Sarlet, que embora o STF não tenha se manifestado em definitivo acerca da abrangência dos direitos e garantias individuais, a Corte flertou com a teoria sistemática amplíssima em importantes casos em que se manifestou sobre a matéria. Primeiramente, no julgamento da ADI número 939, o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivo de emenda constitucional por violar o princípio da anterioridade tributária, art. 150, terceira, b, ou seja, considerou cláusula pétrea dispositivo não presente no título 2º da CR. Em segundo lugar, no julgamento da ADI número 1946, o STF declarou a inconstitucionalidade de emenda tendente a abolir o direito à isonomia salarial, art. 7º, xxx da CR, ou seja, considerou pétreo um direito social. Definidos quais os direitos fundamentais intangíveis na CR, nos resta delimitar qual o alcance destas cláusulas pétreas, ou seja, de que forma a vedação de emendas tendentes a abolir esses direitos se comporta em relação aos direitos e garantias individuais. É nesse sentido que se inicia a análise da reforma previdenciária. 3. Os limites materiais ao poder de reforma aplicados à análise da reforma previdenciária. A partir da ponderada escolha pela interpretação sistemática amplíssima dos limites materiais previstos no art. 60, 4 graus, quarta da CF, torna-se possível a análise de constitucionalidade da reforma previdenciária. Pretendia-se averiguar, sob a ótica dos direitos e garantias individuais, se as matérias exploradas ameaçam, de alguma das maneiras exibidas ao longo do estudo dos limites materiais ao poder de reforma e considerando-se a corrente eleita para a condução do presente trabalho, o núcleo fundamental dos direitos tratados,
atentando-se à extensão implícita do inciso sob o qual se debruça. Os direitos sociais são direitos fundamentais, e, por isso, estão sujeitos ao mesmo regime jurídico dos demais direitos fundamentais elencados no artigo 5º da Constituição. Por conseguinte, é possível afirmar que possuem aplicabilidade direta, ou seja, ensejam a atuação positiva do Estado, que deve ter caráter imediato, conforme o primeiro do referido dispositivo constitucional. O direito à previdência se insere nesse grupo justamente por estar intrinsecamente atrelado à noção do direito ao mínimo existencial. Em situações de vulnerabilidade física ou financeira, a previdência social surge ou pelo menos deveria surgir para assegurar a proteção da dignidade da pessoa humana e mitigar os efeitos de um súbito desequilíbrio enfrentado pelo contribuinte. Nesse contexto, os direitos previdenciários integrantes do espectro da Seguridade Social, prevista na Constituição, tornam-se direitos fundamentais, vez que possuem íntima vinculação à dignidade da pessoa humana e aos princípios norteadores da CR. Evidencia-se, portanto, o caráter pétreo dessa garantia, conforme se explicará adiante. Os argumentos trazidos pela Presidência para a proposição da emenda que altera o caráter beneficiário da Previdência Social dizem respeito ao envelhecimento populacional e à insustentabilidade dos sistemas de seguridade social, além da produção e a expansão da dívida pública. Contrapondo tais alegações, a realidade do baixo custo do trabalho e da produção e, 2. A diminuição dos investimentos em políticas públicas, que se acentuaram a partir da promulgação da emenda constitucional do teto dos gastos públicos, é possível vislumbrar o caráter de tolimento dos direitos sociais previstos no título 2º da Constituição, que dizem respeito aos direitos e garantias fundamentais. Isso porque as mudanças propostas, ao aumentarem o tempo de contribuição e a idade mínima para a aposentadoria dos homens e das mulheres, violam a segurança jurídica e a segurança social que se encontra expressa no texto constitucional e vincula-se diretamente ao direito fundamental à previdência. A segurança está prevista, de maneira ampla, no artigo 6º da Constituição. Esse dispositivo legal é responsável por elencar os direitos sociais, indissociáveis do núcleo fundamental dos direitos e garantias fundamentais. Para que esses direitos sejam salvaguardados, aqueles devem ser empenhados mediante a atividade positiva do Estado, representando a efetiva garantia a qual a CR se refere em seu inciso 4º, art. 60. Sob essa ótica, é possível afirmar que essa segurança possui variados desdobramentos interpretativos, dentre eles o mais comum, a segurança pública e o princípio da legalidade. Contudo, não é essa conotação de segurança que se busca no contexto discutido, e sim a mencionada segurança jurídica, na qual se encontra o conceito de direito adquirido. Canotilho expõe que a doutrina constitucional contemporânea tem considerado a segurança jurídica como expressão inarredável do Estado de Direito, de tal sorte que a segurança jurídica passou a ter o status de subprincípio concretizador do princípio fundamental e estruturante do Estado de Direito. O previdenciarista Marco Aurélio Serral Júnior afirma categoricamente que não há na reforma sequer um artigo que vai ampliar o acesso à aposentadoria. Pelo contrário, as diretrizes da reforma são, segundo o autor, a. Rompimento do solidarismo social, b. Esvaziamento da seguridade social, c. Redução drástica dos valores dos benefícios e, d. O sistema de gatilho instituído. Essa última diretriz, inclusive,
exemplifica bem o problema que se está a tratar, vez que determina que, para além do determinado nesta reforma, a idade mínima para a aposentadoria deve mudar automaticamente de acordo com a mudança da expectativa de vida da população. Idade mínima esta proposta em 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens, ignorando completamente as desigualdades sociais e regionais próprias do Brasil, vez que em algumas regiões as pessoas sequer atingem esta idade. Ressalte-se ainda que todas estas regras atingiriam patamar constitucional, o que dificultaria muito sua modificação posterior. É o que Marco Aurélio Serral Júnior chama de neoconstitucionalismo às avessas, ou seja, a hiperconstitucionalização de limites ao acesso a direitos, utilizando da rigidez constitucional como forma de impedir o progresso social. Estando a segurança jurídica atrelada fundamentalmente à previdência, que integra o direito à seguridade social, é possível afirmar que qualquer ensejo representativo de modo a diminuir ou torná-la distante do povo esbarra com o impedimento material explícito previsto no próprio texto constitucional, que veda a deliberação de propostas de emenda que tendam a abolir direitos e garantias individuais. Dessa maneira, endurecer as regras de acesso aos benefícios da Previdência e da assistência social, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo idades mínimas para a aposentadoria, ainda que a contribuição ultrapasse os 25 anos previstos, e diminuindo o valor dos benefícios previdenciários, inclusive restringindo benefícios assistenciais e pensões do salário mínimo, representa, além de abrupta violação aos direitos adquiridos, violação aos elementos nucleares da noção de Estado de Direito, afetando consequentemente o conjunto de princípios fundamentais que mantém a Constituição atada. Resta explicada, portanto, a afirmação anteriormente feita de o direito à previdência possuir caráter pétreo, estando protegido de quaisquer atos que possam romper com o Tratado Democrático ao qual denominamos Constituição da República de 1988. Como é possível, então, que uma proposta de emenda constitucional que tenda a restringir direitos e garantias individuais tenha sido aprovada, nos 2 turnos, pelo Congresso Nacional? Como os mecanismos de controle de constitucionalidade legislativos, as comissões de Constituição e Justiça das Casas Legislativas Nacionais, por assim dizer, não foram capazes de estancar o ensejo inconstitucional que define a reforma da Previdência. Essa resposta, embora simples, apresenta tom capcioso. É praticamente impossível dissociar o sistema jurídico do sistema social e econômico. Não há qualquer subsistência da teoria lumaniana na prática política no Brasil, vez que a capacidade autopoética do sistema jurídico se transformou em processo de fagocitose de pretensões que norteiam o sistema econômico. Nesse sentido, é límpida a transposição dos interesses da economia sobre os interesses jurídicos, motivo pelo qual se tem uma massiva aceitação, por parte dos parlamentares, da PEC da reforma da Previdência. Ainda que sejam explícitas ao menos a partir da corrente sistemática amplíssima de limites materiais ao poder de reforma, que se adotou no presente trabalho, as vedações constitucionais na redação da proposta de emenda constitucional, os interesses políticos, aliados à articulação governamental proporcionada pelo presidencialismo de coalizão, são capazes de sobreporem, e isso se diz com profunda indignação, os pilares pétreos da Constituição, visando apenas resultados econômicos que serão
supostamente alcançados através do desmantelamento de garantias fundamentais com a aprovação da reforma da Previdência. Evidenciada a aplicação dos limites materiais sobre a PEC em análise, ainda que se ignorem tais limites, torna-se claro que sua aprovação está muito mais ligada aos esperados resultados econômicos do que ao respeito ao direito, à Constituição e às instituições. 4. Conclusão. O Brasil, no plano do governo federal e de suas articulações políticas, se encontra em uma nova onda de mudanças que combina neoliberalismo e conservadorismo. Agentes representantes desta nova onda por vezes propõem formalmente, por meio de PSS, ou informalmente, por meio de declarações, mudanças constitucionais que ultrapassam os limites ao poder de reforma dispostos na Constituição. Conhecer estes limites é fundamental para resistir contra este tipo de modificação violadora. A CR 88 engloba limites formais, circunstanciais e materiais. Aqueles, pouca dúvida, oferecem ao estudo e à sua aplicação. Os limites materiais, porém, não possuem uma definição tão clara no texto constitucional, de tal sorte que, defini-los é tarefa importantíssima para que se possa compreender o que, de fato, integra o núcleo imutável da Constituição. Em termos de limites materiais, primeiramente é fundamental tratar sobre sua abrangência. São imutáveis a federação, o voto, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, aplicando-se a estes a teoria sistemática amplíssima, que engloba todos os direitos presentes expressamente no título 2º, bem como outros decorrentes da cláusula de abertura presente no artigo 5º, 2 graus. Em termos de alcance, a Constituição veda qualquer movimento no sentido de enfraquecer qualquer dos direitos petrificados. Ou seja, a expressão tendente a abolir tem caráter vetorial, e veda não apenas emendas que venham a abolir os direitos, mas todos aqueles que guardem alguma tendência neste sentido. Nesse sentido, é absolutamente inegável os traços de inconstitucionalidade da reforma da Previdência, seja porque viola os limites ao poder de reforma, seja porque ameaça o sistema constitucional brasileiro e a sua coesão funcional.